Caríssimos amigos, irmãos, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja no nosso coração, nos nossos lares, na nossa vida. Que possamos refletir por um instante sobre a vida. A nossa vida, no contexto universal, o que somos afinal, porque estamos aqui neste planeta, de onde viemos, para onde iremos. O balizamento desse raciocínio é Jesus, os seus ensinamentos, a fundamentação da sua mensagem para a reformulação dos homens. A comunidade católica, de certa forma, grande linhagem cristã, adotam o dia da Páscoa como o dia da ressurreição de Jesus, assim como um fenômeno à parte da natureza. À luz da doutrina espírita, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre o tema. Razão de várias perguntas que nos são feitas, pedidos de informações, e nós então colocamos aquilo que nós aprendemos, mas sabemos que tudo que se trata da vida de Jesus, narrada pelos evangelistas, e que hoje a doutrina espírita nos traz, resgatando muitos pontos que ficaram obscuros ou foram sufocados nos pontos pelos interesses humanos. Sabemos que o cristianismo, assim instituído por Paulo, o termo cristianismo, e cristãos aqueles que adotavam a doutrina do Cristo, ele viveu 313 anos clandestinamente, perseguido. Aqueles que seguiam a doutrina de Jesus eram perseguidos, mortos, levados aos circos, colocados às feras, incendiados, como uma atração à época. Quando se pensava em fazer uma comemoração, uma visita, por exemplo, de um general, um cabo de guerra, a ideia que se deu como uma atração ainda não realizada foi a queima de cristãos e outros crucificados, decapitados, esfolados vivos, no caso de Bartolomeu. Então, tudo isto, durante 312 anos, para ser mais claro, mas com o advento do Constantino, do Edito de Constantino, liberando o culto cristão, que nada foi mais do que uma jogada política para atrair os cristãos, que eram muitos, ao seu controle. E assim a igreja assambarca o cristianismo e passa a ditar as suas regras, inclusive contrariando a doutrina do Cristo. Mas nós vamos falar de Páscoa, um pouquinho. A palavra Páscoa quer dizer passagem, vem lá do Antigo Testamento, dos Hebreus, e que era uma festa popular. E quando Jesus foi aprisionado, os fariseus, a igreja constituída da época, vendo que ele oferecia um perigo,
entre aspas, é claro. Eles o aprisionaram e conjecturaram, melhor dizendo, a sua morte. Como haveria Páscoa e eles não queriam que coincidisse a morte daquele homem com o dia da Páscoa, eles anteciparam para a sexta-feira. Levaram ao julgamento de Pilatos. Pilatos era o procurador romano ou governador na Judéia, da Judéia. E depois de levarem a Herodes, ao Anás, Caifás, a Pilatos para que Jesus fosse julgado. Pilatos o questiona e consta extra-evangelho, é bom que se diga, senão nossos irmãos protestantes vão dizer isso não está na Bíblia, e é verdade, mas consta que a espiritualidade informa que Públio Lentulus, que era um senador romano que estava na Judéia, ele aconselha Pôncio Pilatos para que não julgue ou não condene Jesus, mas lhe dá a seguinte ideia, para que ele lave as mãos. Lavar as mãos significa faça o que vocês quiserem, que não deixa de ser uma cumplicidade. Em suas mãos estava o direito de libertá-lo ou de condená-lo. Ele, vendo em Jesus o justo, preferiu lavar as mãos. Um gesto covarde. E assim foi feito. Em público, trazem-lhe uma bandeja com água, uma toalha, ele lava as mãos, enxuga e diz: há um criminoso, um ladrão, e a época da Páscoa sempre se liberta um prisioneiro. Quem quereis que eu crucifique? Jesus ou Barrabás? E a turba atormentada clama pela crucificação de Jesus. Isso acontece, segundo os evangelhos, na sexta-feira. Jesus é crucificado. Um admirador seu, um homem de influência na Judéia, chamado José, que era de Arimateia, ele era admirador de Jesus. Então ele vai a Pilatos e reivindica o corpo de Jesus. Pilatos autoriza, eles retiram-no da cruz, envolve no lençol e sepulta Jesus em um túmulo que ainda não tinha sido alguém sepultado. Coloca a pedra e vai embora. Ao amanhecer, no domingo, ainda no escuro, Maria, aí nós vamos ver uma diferença entre os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, com o evangelho de João. Então, no evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, fala que Maria e outras foram ao sepulcro, levaram perfumes para ungí-lo, untá-lo, ou balsamá-lo, como queiramos. E lá elas iam conjecturando. Alguém precisa abrir, né, retirar a pedra, porque era pesada.
Ao chegarem, elas encontram o túmulo aberto e alguém sentado sobre a pedra. E elas, então, ao se aproximarem, eles perguntam o que elas querem, o que elas foram fazer, e elas dizem: viemos ver o nosso mestre, o Rabi, mas ele não está aí. E então diz que eles falaram: ele ressuscitou, como haveria dito, mas quando elas vão avisar a Pedro, aos discípulos, então vai João e Pedro, eles vão ao túmulo. E consta lá que, como João era mais esbelto, correu mais do que Pedro e chegou primeiro, mas não entrou no túmulo. E Pedro, logo que chega, entra e vê o lençol que tinha sido embrulhado de Jesus está colocado ao lado, as fitas estão jogadas ao chão. E, e eles voltam. E, então, nos evangelhos, como falamos, os sinóticos não colocam aquilo que João vem a escrever depois, que eles voltam e Maria, então, vê uma pessoa, se apresenta uma pessoa e ela, pensando que era o jardineiro, ele pergunta o que ela quer. Ela diz: o meu senhor foi retirado do túmulo. Se foras tu, diga-me onde o colocou, que eu irei buscá-lo. Neste momento ela ouve Maria. Quando ela olha, ela vê Rabone e vai para tocá-lo. E ele diz: não me toques, eu ainda não subi ao Pai. É emblemática essa colocação do Cristo. Não me toques, eu ainda não subi ao Pai. Mas vai e diz aos meus discípulos que eu os encontrarei na Galileia. E ela vem, dá a notícia, mas eles não creem no que ela comenta. Dias depois, 2 discípulos caminham a Emaús e de repente mais uma pessoa se junta a eles na caminhada e vão conversando. Quando chegam a Emaús, eles vão fazer a refeição. E essa terceira pessoa se destaca, pega o pão e vai repartir. E aí que eles veem que é Jesus. E dias depois, eles estão reunidos na Galileia. E Jesus se apresenta. Lá não estava Tomé. Jesus conversa com eles. E desaparece. Eles contam o episódio a Tomé e Tomé diz: eu não creio. Só se eu ver para crer. Sucede que, no outro momento, eles estão fechados, portas fechadas, e ouvem: paz seja convosco. E lá está Jesus à frente de todos. E Tomé ali estava. E Jesus se dirige a Tomé: Tomé, vem cá, toca as minhas chagas. E Tomé toca. Ajoelha-se, cai por terra, diz: meu Senhor. E Jesus diz: agora crês, Tomé? Creste porque vistes. Mas é bem-aventurado aquele
que não precisa ver para crer. Consta nos evangelhos que por 40 dias Jesus manteve contato com eles, orientando-os. E depois Jesus faz a despedida com a seguinte recomendação: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mais tarde, Paulo escreve sobre Jesus, sobre a ressurreição, e nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, nos seus versículos, sobretudo no 14, falando sobre a ressurreição de Jesus, e dizendo: se os mortos não ressuscitarem, ou se os mortos não ressuscitam, logo Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. É nesse ponto que eu quero focar. A ressurreição. Que muitos pensam que Jesus voltou em carne e osso. E nós vamos encontrar também Paulo falando que carne e sangue não herdam o reino dos céus. E Jesus esteve neste mundo em carne e osso, numa encarnação natural, para que ele fosse-nos o exemplo maior. Se ele fosse diferente, não serviria de exemplo. Então, quem era Jesus? Um espírito de grandeza crística, tendo alcançado o mais alto grau de evolução espiritual, enviado ao nosso planeta, desde a sua origem. Por essa razão que ele fala, antes de Abraão eu já existia. Jesus já era um espírito da grandeza crística na formação do planeta Terra. Há 4 bilhões e 600 milhões de anos. E escolhido por Deus. Se era escolhido, outros haviam. Não se escolhe um de um. Quando é único, se designa, determina, não se escolhe. E Jesus foi o escolhido, segundo os textos evangélicos, que nós cremos, para organizar o planeta em formação. E que, num determinado momento da humanidade, ele veio, ele encarnou no planeta Terra, num processo natural, sem nada miraculoso, uma gestação como todas as mulheres já estão, numa encarnação como todos nós encarnamos, para ter uma vida comum, convivendo com pobres, com miseráveis, com enfermos, dando de si as energias positivas do amor, as palavras que conduzem os homens à felicidade. E assim foi Jesus. Alguém poderia dizer: não, mas ele morreu por nós para levar os nossos pecados. Não pensemos assim. Nós continuamos errantes. Ele não levou os nossos pecados.
Ele não deu a morte por nós, ele deu a vida. Uma diferença brutal entre vida e morte. A vida para nós consiste no entendimento vulgar, o dia do nascimento ao dia da morte. Foi isto que Jesus deu para nós, queridos amigos e irmãos, a vida. Nos exemplos da humildade da manjedoura, ao perdão da cruz. Nos exemplos do perdão da cruz, ao amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Isto é a vida que Jesus ofereceu para que refletíssemos no ser imortal que somos e corrijamos os nossos equívocos e sigamos na jornada da evolução espiritual. A ressurreição de Jesus é o aparecimento em espírito e que a doutrina espírita vem nos esclarecer o que Paulo dizia do corpo espiritual. Semeia-se corpo natural ou corpo animal e levanta-se corpo espiritual, que Allan Kardec denomina como perispírito. Nós somos como o abacate, a casca dura, o perisperma e a semente. Somos a semente. Temos vida em nós como a semente tem vida. É assim que Jesus nos fala para termos fé como um grão de mostarda, como uma semente, porque a semente tem vida, germina, cresce. São os ensinamentos de Jesus que muitas vezes não são colocados às claras por uma conveniência de agremiações religiosas, de interesses materiais. Mas a mensagem do Cristo é libertadora. É para que nós entendamos que somos caminheiros neste planeta, seguindo na direção maior, no mais alto patamar da espiritualidade. Ainda rastejamos. Ainda muitas vezes, como répteis, não conseguimos levantar a cabeça e contemplar o sol da liberdade, do amor, da paz universal. Esta é a razão, queridos amigos e irmãos, das experiências pelas quais passamos em todos os tempos, de épocas em épocas, e que agora estamos tendo a oportunidade de vivenciar uma pandemia que assusta, sem considerarmos, ou até considerando, as demais enfermidades. Quantos estão desencarnando neste momento? Pela Covid, pelo câncer, pela tuberculose, por outras enfermidades. Mas quantos estão desencarnando neste momento por acidentes? Motociclistas, daqueles que são mais aventureiros do que motociclistas, cujo número é maior do que a morte pela Covid. São espíritos voltando à pátria espiritual. Uns por concluírem a sua tarefa nesta existência, outros por precipitarem a sua volta por descuidos ou por abusos.
mas estamos vivendo um momento de transição muito importante para todos nós. Deus não nos abandona jamais, mas Deus não vive dizendo para você: use máscara ou contamine o próximo. Esta não é a recomendação de Deus. Mas Deus deu inteligência, quero repetir, Deus deu a inteligência aos homens para que busquem soluções. A espiritualidade ampara. É claro que a espiritualidade não vive aplicando vacinas, mas ampara aqueles que buscam os recursos quando esses estão envolvidos em bons propósitos. É assim, queridos amigos e irmãos, que nós haveremos de comemorar não a Páscoa do dia de hoje, porque não coincide as datas, mas a ressurreição de Jesus como Espírito e verdade. Assim como a ressurreição de todos nós, dada a nossa imortalidade. Que possamos refletir e, a cada momento, procurarmos corrigir os nossos equívocos para a nossa autoiluminação. Eu quero repetir, Jesus não levou os nossos pecados. No céu, entre aspas, ou na vida de pleno amor, não há pecados. Logo, ele não levou. E nem perdoou os nossos pecados. Ele nos disse: carregue a sua cruz e siga-me. E disse também como consolador: se estejais em sofrimento e sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele não falou assim: eu carrego o seu jugo. Não. Tomai sobre vós o meu jugo, e alcançarei repouso, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. É assim que nós entendemos Jesus, o nosso guia e modelo, o nosso mestre maior. O Filho de Deus, como somos filhos de Deus, segundo ele próprio disse: o vosso Pai e meu Pai, o vosso Deus e o meu Deus. E possamos, queridos amigos, irmãos de todas as crenças, irmãos que não têm crenças, irmãos que têm bons propósitos, irmãos que ainda não exercem bons propósitos, todos nós estamos na mesma nave chamada planeta Terra. Uns com pensamentos e atitudes diferentes, mas todos um dia estaremos redimidos por nós mesmos, pelos nossos esforços, tendo em Jesus o exemplo para as nossas atitudes. Que haja paz, que cada coração esbanje amor, não para desperdício, porque não há essa possibilidade, mas em favor do próximo. Muita paz a todos.